Bom, vamos falar agora da análise da Escherichia coli. Mas antes vamos conhecer quem é a Escherichia coli, onde ela vive, qual é as suas consequências no organismo humano. A Escherichia coli ela faz parte do grupo dos coliformes totais e habita a flora intestinal natural de animais, portanto, habita o trato gastrointestinal do homem. Ela é um micro-organismo gram-negativo, portanto, possui uma parede celular mais complexa e ela pode ser classificada quanto à sua associação ao organismo humano de três formas possíveis. Nós temos a primeira forma, que é a forma comensal da Escherichia coli, que é a forma benéfica do microorganismo em si, onde ela atua por competição e nessa competição ela acaba inibindo outros patógenos mais graves ao organismo humano. Nós temos a segunda forma, que é uma forma considerada patogênica, que é a forma oportunista. Essa forma oportunista ela ocasiona a infecção de tecidos no organismo humano somente de indivíduos suscetíveis, ou seja, que possuem uma baixa imunidade ou que possuem comorbidades ou doenças no trato gastrointestinal. E nós temos a forma mais grave da Escherichia coli, que é a forma patógena especializada. Ela atua infeccionando não apenas tecidos de indivíduos suscetíveis, como também de indivíduos saudáveis. E além de infeccionar os tecidos do trato gastrointestinal, ela acaba infeccionando o líquor que banha o sistema nervoso central e ela atinge as meninges, ocasionando o que a gente conhece hoje como meningites. E além também de ocasionar diversas doenças com correlação a gastroenterites e diversas infecções. Como nós podemos utilizar a Escherichia coli ao nosso favor em uma análise microbiológica? A Escherichia coli, com diferença, por exemplo, a Enterobacter, a Klebsiella, a Citobacter, a Enterobacter, na verdade, esse é o nome correto, ela é facilmente identificada, ou seja, se você está analisando uma amostra de Escherichia coli e uma análise de um coliformes totais, você consegue facilmente fazer a identificação de Escherichia coli. Por que nós devemos fazer essa identificação em uma análise microbiológica? Justamente para qualificar essa nossa amostra como consumível ou não, ou como insegura ou não. Vamos trabalhar agora com duas formas de contaminação por origem fecal. Nós temos a primeira forma, que é a forma direta, essa forma mais óbvia, digamos assim. Se um indivíduo ele está preparando o alimento e ele não higieniza tanto as mãos ou ele não higieniza os materiais, ele está contaminando de forma direta esse alimento por micro-organismos de origem fecal. Nós temos ainda a forma indireta. Vamos dar um exemplo de um vegetal que é tratado com uma água, com uma água contaminada por micro-organismos de origem fecal. Esse alimento será contaminado por forma indireta. E por isso a importância das análises microbiológicas com correlação a Escherichia coli coliformes para garantir a segurança, porque em diversas concentrações, na verdade, e isso varia de qual população nós estamos nos referindo, de qual idade nós estamos nos referindo, as consequências de um patógeno presente em um alimento pode ser completamente imprevisível. O que pode ser tóxico, na verdade, pode não ser tóxico para um adulto saudável, pode ocasionar até a morte para uma criança, ou para um idoso, ou para um adulto que possui alguma comorbidade. Portanto, todas essas considerações deverão ser feitas para realizar uma análise microbiológica em si. Nós temos diversas análises que nós estamos trabalhando com essas amostras, em específico dos micro-organismos indicadores. Nós temos essa análise que é denominada de análise convencional, portanto, seu tempo não é relativamente, em comparação com uma análise de teste rápido, não é relativamente associado a uma maior aproveitação da nossa amostra. Esse método é o denominado método NMP, que é a técnica do número mais provável, ou ainda conhecida como técnica dos tubos múltiplos. Como assim? Vamos dar um exemplo de 5 tubos de amostras. Nós temos 5 tubos, nas quais 3 das nossas amostras, após os processos de inoculação, incubação, nós vamos verificar a presença de gases em 3 apenas desses tubos. Isso significa que em 3 dos nossos tubos existem contaminação. E a nossa análise de teste convencional, ela para por aí. Ela só nos informa se a amostra está ou não contaminada com um micro-organismo.
E a partir de uma tabela, nós vamos prever, nós vamos ter alguma probabilidade de qual é a quantidade presente na nossa amostra em si. E nós temos ainda uma análise de teste rápido, que é por número mais provável. Nós vamos perceber que, em comparação com a Petrifilme, ela não é muito usual. Nós temos aqui uma placa de simplate e existem diversas concavidades aqui, e nessas concavidades irá a nossa amostra pré-preparada. Na parte superior da nossa amostra, ela existe uma concavidade acima desses furúnculos aqui, digamos assim. Nós vamos acondicionar o nosso meio. E a partir disso, anteriormente a isso, na verdade, nós vamos retirar todo o excesso do nosso meio que nós adicionamos por essa vala que contém uma esponja. E a partir disso, nós vamos incubar, nós vamos fazer todos os procedimentos e nós vamos verificar se há ou não a presença de micro-organismos pela radiação ultravioleta. Vou colocar um vídeo aqui, isso vai ficar bem claro. Aqui temos a imagem de como que fica a identificação da presença ou não de micro-organismos, em específico de Escherichia coli e coliformes totais. Percebam que cada concavidade que está fluorescente, digamos assim, em radiação ultravioleta, significa que é positiva para o micro-organismo. Aqui eu vou colocar um vídeo de como se realiza o procedimento por simplate. Inicialmente, nós vamos pipetar a nossa amostra, que já está pré-preparada, nas cavidades aqui demonstradas. Aqui uma curiosidade importante, na verdade uma observação importante, não foi a mesma micropipeta e nem foi o mesmo líquido. A coloração aqui, esse é o meio a ser utilizado para a hidrólise e posterior produção da enzima, que é fluorescente em radiação ultravioleta, que nós vamos adicionar na parte superior da nossa placa. E em seguida, nós já vamos observar que nós vamos retirar todo o excesso. Inicialmente, nós vamos espalhar, uniformizar a quantidade, e nós vamos retirar todo o excesso, tanto de amostra como do nosso meio de incubação. A partir disso, nós incubamos pelo número de horas. Isso depende de qual tipo de micro-organismo nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando com Escherichia coli e coliformes totais. Nós vamos incubá-la e nós vamos, posterior, verificar a presença ou não de micro-organismos em radiação ultravioleta. Essa aqui é a parte traseira da nossa placa. Perceba que as concavidades aqui, elas são voltadas para trás, justamente para facilitar a contagem com uma demarcação. Porque nós vamos demarcar quais são as concavidades que estão positivas para o micro-organismo e vamos realizar a contagem através da tabela do número mais provável. Nós fazemos a demarcação e, posterior, nós comparamos com uma análise que já é pré-definida para a contagem de micro-organismos. Aqui temos a contagem de positivo ou negativo para a presença de micro-organismo, e através dessa tabelinha nós vamos perceber qual é a provável quantidade de micro-organismos presente na amostra. Muito bem. Agora, em comparação com a Petrifilm em si, essa análise não possui uma vantagem relativamente acessível. Por quê? Porque ela não determina a quantidade real de micro-organismo presente na amostra. Ela apresenta uma probabilidade de presença de micro-organismo. E uma curiosidade importante, que alguns alimentos como fígado, a farinha de trigo, na verdade, nozes e alguns tipos de iogurtes, ele possui enzimas que apresentam fluorescência fluorescência, na verdade, em radiação ultravioleta, e vão nos fornecer um resultado falso positivo. E em uma análise de micro-organismos em específico para esse tipo de micro-organismo, tanto tratando de micro-organismos indicadores e, consequentemente, tratando de micro-organismos patógenos, podemos obter resultados que vão desqualificar ou ainda mostrar, na verdade, resultados falsos para uma amostra, que não deve ser ocasionado em um laboratório. Bom, nós já tratamos dessas análises convencionais e da análise de teste rápido por simplate, que nós percebemos que ela não, em comparação com a Petrifilm, ela não é usual. Nós vamos tratar da Petrifilm em si, e é uma análise relativamente confiável,
e possui todos os aspectos de uma análise convencional. Mas antes de adentrarmos nesses conceitos, vamos falar o passo a passo, como se nós estivéssemos no laboratório realizando essa análise. Bom, inicialmente nós vamos diluir uma diluição de 10 vezes da nossa amostra. Nós vamos trabalhar em seguida o que é uma diluição e como realizá-la. Nós vamos pipetar a nossa amostra em um recipiente plástico esterilizado. Podemos utilizar outros frascos para posterior homogeneização, mas o usual é utilizar um saco plástico. Nós vamos adicionar o nosso diluente no nosso saco plástico, que contém a nossa amostra que já está diluída. Nós vamos, geralmente, nós utilizamos, na verdade, pela facilidade de custo e de obtenção, nós utilizamos a água petronada 0,1%. E esse é o diluente que nós vamos utilizar para realizar a nossa análise de Escherichia. Em seguida, nós vamos homogeneizar com um homogeneizador em específico, e se atentando ao pH da nossa amostra. Porque a Escherichia coli, na verdade, a grande parte dos micro-organismos, desde que não sejam resistentes a determinados pHs, eles se alteram na sua composição. E nós podemos, novamente, obter resultados falsos negativos ou falsos positivos. Antônio? Oi? Aguarde um minutinho, por favor, que a Débora levantou a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta. Pois não, pode fazer. Débora, você levantou a mão? Você quer colocar ali no chat ou você gostaria de falar? Ou foi por engano? Acho que foi por engano. Tá bom. Foi sem querer. Tá bom, vamos continuar. Ok, pode continuar, Antônio. Bom, vamos dar uma recapitulada. Nós vamos utilizar o homogeneizador para homogeneizar a nossa amostra. Nós vamos utilizar o estômago, que ele possui um procedimento e possui utensílios que facilitam a nossa homogeneização sem que haja contaminação cruzada. Deixa eu dar aqui. Aqui, esse utensílio aqui, ele é um aparato de plástico que possui duas partes adesivas, tanto na parte frontal quanto na parte traseira, que nós vamos colocar o nosso saco plástico estéril, e assim nós evitamos que nós coloquemos a mão dentro do nosso plástico e contaminemos a nossa amostra. Nós vamos colocar o nosso saco plástico e, a partir do momento que ele estiver tanto na parte frontal quanto na parte traseira, com a parte adesiva grudada no nosso saco plástico, nós podemos adicionar a nossa amostra e fazer o seu fechamento. Existem alguns sacos plásticos, deixa eu fazer uma observação aqui, existem alguns sacos estéreis que possuem um fechamento por vácuo. Não é por vácuo, é aquele fechamento, sabe? Aquela fitinha, na verdade, que faz o fechamento. E alguns é necessário fazer uma dobra apenas. Aqui ele está utilizando apenas para a demonstração, tá? Mas esse não é o procedimento usual para fazer uma análise microbiológica, porque ele está utilizando uma fruta inteira para fazer a homogeneização. Mas, como nós vimos, para a análise microbiológica nós devemos utilizar quantidades pequenas e diluídas. Aqui ele está utilizando apenas para fazer a demonstração do homogeneizador. Em seguida, ele vai fazer o adicionamento do diluente e vai realizar aqui o fechamento do nosso saco plástico estéril. Essa parte que ela devia estar grudada aqui nessa parte traseira, mas como é só por demonstração, isso aqui não tem problema nenhum. Nós realizamos o fechamento do nosso saco plástico e colocamos no homogeneizador. Existem diversas rotações para esse homogeneizador, mas geralmente, se não me engano, acho que não me falha a memória, eu posso buscar isso depois, mas nós utilizamos a rotação de 300 rotações por minuto. Dependendo da amostra que nós estamos trabalhando, nós podemos aumentar ou diminuir. Nós fizemos essa dobra aqui para que a amostra não, na verdade o saco estéreo não caia no interior do nosso equipamento e que não haja perda de amostra durante a nossa homogeneização. O processo é relativamente rápido,
nós vamos perceber aqui como fica a nossa amostra posterior à homogeneização. Aqui, deixa eu fazer algumas observações. Ele está verificando se ainda há presença de sólidos, porque ele utilizou uma amostra sólida para fazer essa homogeneização. No nosso caso, nós tratamos com amostras diluídas, portanto, esse não seria a nossa preocupação. E em seguida, nós vamos seguir com a análise. Aqui já está diluído, na verdade já está homogeneizada e diluída. Bom, o que nós fazemos depois? Nós vamos trabalhar com a placa de Petrifilme. Nós vamos levantar a parte superior do nosso filme. Na parte inferior existe a nossa placa, que é responsável. Em seguida que nós vamos verificar a contagem no nosso microorganismo. E aqui nós vamos adicionar uma alíquota de 1 ml, em específico para a análise de Escherichia coli. Toda aquela amostra que foi diluída, que foi homogeneizada com o nosso diluente, nós vamos adicionar a alíquota de 1 ml na parte inferior da nossa placa. Nós vamos fechar com cuidado para que não hajam formações de gases, na verdade, não haja retenção de gás oxigênio e causar resultados falsos positivos na nossa amostra. E nós vamos utilizar para tanto a homogeneização da nossa amostra de 1 ml, como também para a expulsão de gases com o nosso difusor. Nós devemos colocar o difusor na parte superior da nossa placa, aqui do nosso filme, já está fechado. Nós vamos colocar sem realizar quaisquer força, apenas com a força da gravidade e a massa do nosso difusor. Nós vamos retirar o nosso difusor e nós temos uma concentração, para a nossa amostra, na verdade, nós temos uma concentração bem distribuída. E nós podemos, como já foi dito, empilhar nossas placas em no máximo até 20, e o que nos ocupa espaço e otimiza o nosso local de trabalho. E em seguida, após o período de incubação, nós vamos realizar a contagem. Aqui eu vou passar um videozinho. Esse aqui é o difusor, é um material de vidro que é utilizado para realizar a uniformização da nossa amostra e distribuição e expulsão de gases. Aqui um vídeo que vai ficar bem claro tanto a utilização do nosso difusor como a distribuição da nossa amostra e o adicionamento da nossa alíquota. Vou colocar aqui. Esse procedimento que está sendo realizado para uma análise de leite. Nós temos aqui um ambiente que já está esterilizado e a presença do bico de Bunsen. Nós vamos colocar as nossas amostras, a amostra líquida, no nosso caso, nós estamos tratando. Vamos pipetar, nós vamos adicionar a nossa alíquota de 1 ml, que é um material de vidro, que não precisamos fazer força ou qualquer tipo de movimento para realizar a uniformização. Aqui nós uniformizamos a nossa amostra e vamos para o período de incubação. Bom, em seguida, nós já incubamos, nós, na verdade, diluímos, preparamos e incubamos. E agora nós devemos realizar a contagem. Mas antes disso, nós vamos tratar por que realizar a contagem em específico da placa Petrifilme. A placa Petrifilme, ela possui um meio, na verdade ela possui um agente que é solúvel em água, que irá formar um gel, que irá facilitar a nossa distribuição da nossa amostra. Nós possuímos na nossa... Deixa eu colocar o indicador aqui para ficar fácil de ver. Nós possuímos aqui na nossa placa Petrifilme, nós possuímos dois tipos de indicadores, tanto um indicador em específico para Escherichia coli e coliformes totais, e um indicador para facilitar a enumeração das nossas colônias. Nós temos ainda um meio para a produção de enzima e visualização das nossas unidades formadoras de colônias, denominado meio VRBA, ou meio agar vermelho violeta Bili, que possui um índice de atividade glicuronidásica que irá possibilitar que a nossa enzima ela transpareça no nosso meio, em específico para Escherichia coli. Nós vamos verificar isso agora. A identificação, tanto de Escherichia coli como de coliformes totais, ela é diferente. Percebam que aqui existem pequenas colônias vermelhas associadas a bolhas. Essas bolhas aqui, elas não são gás retido, não são oxigênio. Elas são gases que são
produzidos em específico pelo micro-organismo. Na verdade, Vou parar aqui, o celular está tocando. Aqui. Cada colônia vermelha que é associada a um gás, ela é considerada como um coliforme total verdadeiro. Bom, essa colônia de coliforme total, em presença do nosso meio VRBA, ela produz um ácido, e esse ácido, ele altera o pH do nosso gel, e ele poderá alterar a coloração do nosso gel e da nossa placa. Se nós tivermos uma quantidade relativamente grande de coliformes totais presentes na nossa amostra, a nossa placa ela irá ficar um vermelho mais escuro. Se não, o vermelho ele pode ficar padrão mesmo para análise de PET filme. Nós temos ainda essas colônias que são azuis. Eu já vou passar uma imagem mais próxima para verificar isso. São azuis associados a bolhas de gás, que são gases produzidos pela Escherichia coli. Como eu disse, quaisquer azul associado à colônia é considerada Escherichia coli. Bom, o que é esse azul? Esse azul ele é uma enzima denominada beta-glucuronidase, que em atividade com o nosso meio, essa enzima irá transparecer e irá possibilitar a nossa identificação de Escherichia coli em específico. Aqui, nós vamos trabalhar com o conceito de contagem, como realizar a contagem posterior à identificação. Percebam que aqui no limite da nossa placa existe uma colônia, aqui existe outra, e assim por conseguinte. Essas colônias, elas não são contabilizadas no nosso cálculo, tanto essas que estão no limite da nossa placa, como aquelas colônias que estão no exterior do limite da nossa placa. Somente vamos contabilizar colônias que estejam no interior da nossa placa e que não estejam no limite. Aqui na imagem direita, nós vemos que a quantidade é relativamente grande para se contar. E a partir disso, nós vamos realizar uma diluição e que vai nos facilitar a contagem dessas colônias. Nós vamos ver posteriormente o que é diluição e o que é unidade formadora de colônia. Bom, agora a minha colega vai dar sequência, na verdade, a nossa última análise de teste rápido, que é a análise de micro-organismos úteis. E em seguida nós vamos partir para a determinação dos nossos conceitos de diluição, de unidades formadoras de colônias, e nós vamos calcular e verificar se a nossa amostra está ou não viável ao consumo. Vou compartilhar de novo aqui com vocês. Bom, então agora, como o Antônio comentou, a gente vai falar sobre a última análise obrigatória para o nosso produto, né, para a barrinha de cereal, que é a análise de bolores e leveduras. Bom, e o que são os bolores e as leveduras, né? Então, os bolores, eles são considerados fungos multicelulares, né? E esses fungos multicelulares também são os fungos filamentosos. E eles estão presentes em diversos lugares, né? Eles estão presentes na água, no solo, no ar e também na matéria orgânica em decomposição, né? E as leveduras, elas também são fungos, mas são os fungos não filamentosos. E esses fungos não filamentosos, eles podem ser disseminados por correntes aéreas, pelo vento e também até por insetos vetores. Bom, e o porquê que bolores e leveduras, eles estão ali como uma análise obrigatória, né, para o parâmetro de qualidade microbiológica da barrinha de cereal? Bom, o motivo, né, é porque nos grãos, em geral, os bolores e as leveduras, eles têm entre aspas, uma facilidade de crescer, né? Porque quando o grão ele não é estocado numa condição ali correta, tem muita chance dos bolores e das leveduras proliferarem ali. Né? E quando a gente tem uma contagem muito grande, né, um índice muito alto de bolores e leveduras, a gente consegue ter algumas informações até tipo sobre as condições higiênicas ali dos equipamentos, algumas falhas no processo também, e até mesmo a questão da matéria-prima contaminada. Mas o que isso acarreta, né? O que isso acarreta na saúde, né? Os bolores e as leveduras, eles são responsáveis por produzir o que a gente chama de micotoxinas. E essas micotoxinas, elas acarretam em alguns problemas para a saúde humana, né? E o que acontece, né? Por que isso é tão grave, né?
Porque os bolores e as leveduras, por mais que a gente destrua ele ali no alimento, né, as micotoxinas que eles produziram, elas vão continuar por ali. Então, é uma coisa muito difícil de controlar, porque essas micotoxinas, elas podem crescer, por exemplo, no grão, em qualquer época do crescimento dele, na germinação, na colheita, na estocagem. Então, isso torna com que a matéria-prima ela já saia lá do campo, como que eu posso dizer, com o crescimento ali dos fungos e dos fungos, dos bolores, das leveduras, né? Ela já sai dali contaminada. Então, as micotoxinas são um problema muito sério, né? E é muito difícil de controlar. Bom, e aqui a gente tem um exemplo de uma análise convencional de bolores e leveduras, né? Então, a gente vê aqui, principalmente nessa terceira etapa, que é uma análise muito longa, né? Ela leva ali em torno de 5 dias para apenas uma etapa, né? Fora as etapas anteriores, né? Então, autoclavagem, a preparação do material. Então, essa também é uma análise muito longa e é uma análise que a indústria tem muita demanda. Bom, e, né, tendo em vista essas complicações, a gente também tem o kit de bolores e leveduras da Petrifilm, né, que ajudam, né, os analistas ali a fazer uma determinação bem mais rápida. E como que funciona, né? Bom, primeiro a gente vai preparar a diluição da nossa amostra, né, num recipiente ali estéreo, né, a gente vai fazer a pesagem já. No caso da barrinha, a gente pode fazer também no saco de homogeneização ou também em algum frasco de diluição. Bom, e depois da nossa amostra pesada, a gente vai colocar ali um diluente estéreo, né? Então, a gente tem várias opções de diluente, né? A gente tem água peptonada, tem tampão, tem água destilada também. Tem vários outros diluentes que podem ser usados na análise de bolores e leveduras. Bom, depois do diluente adicionado na amostra, a gente já vai homogeneizar, né? Então, o Antônio já mostrou como que faz esse processo também. E depois da homogenização, a gente já coloca direto a amostra na nossa plaquinha da Petrifilm, né? Então, a gente coloca ali em torno de 1 ml da amostra e já desce o filme ali, tirando todas as bolhas de ar. Bom, depois disso, a gente coloca o difusor, né, ali sobre a amostra, para que ela distribua certinho e também tem a formação correta do gel. Depois disso, a gente vai incubar essas placas, né? Lembrando que na Petrifilm a gente consegue incubar até 20 placas empilhadas, né? E a incubação para essa análise é numa temperatura de em torno de 20 a 25 graus, né? O que a gente considera ali uma temperatura ambiente. E essa incubação, ela pode ser feita entre 3 a 5 dias também. Bom, e depois disso, a gente já consegue partir lá para a contagem, para a interpretação das colônias. Bom, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que as leveduras e os bolores, eles são micro-organismos diferentes, mas eles crescem juntos ali. Então, como que a gente vai diferenciar um do outro? Bom, então aqui na figura 13, a gente tem a representação das leveduras. Então, as leveduras, a gente vê aqui que elas são colônias tipicamente ovais e elas podem ou não apresentar alguns brotamentos, né? Já os bolores, como a gente tem aqui na figura 14, eles já são tipicamente filamentosos e eles podem ser retos ou ramificados. Mas por que a gente precisa saber, né, tipo, diferenciar um do outro? Porque às vezes a gente também precisa fazer um isolamento para analisar, por exemplo, só os bolores ou só as leveduras. E a gente consegue fazer esse isolamento do micro-organismo direto na placa. Então a gente só levanta o filme superior e com uma alça a gente consegue fazer o isolamento de uma colônia em específico. Então é muito importante a gente saber, até mesmo, né, para contagem, como a gente vai ver nos próximos slides. Bom, então aqui, né, como que essas colônias elas se apresentam? Nessa primeira placa aqui, a gente não tem nenhuma contagem, né? Então, a gente tem contagem negativa aqui para bolores e leveduras. Já nessa segunda placa, a gente já tem uma contagem bem visível, né? Então, em bolores e leveduras, a gente tem uma contagem total aqui de 20 colônias, né?
Agora, em específico, a gente tem 16 colônias de leveduras. As colônias de leveduras são esses pontinhos mais escuros aqui. Então, ao todo, nessa placa, a gente tem 16 colônias de leveduras. Já os bolores, eles são mais característicos, né? A gente tem aqui 4 bolores ao todo, né? Que são essas colônias maiores aqui. Porque os bolores, eles têm filamentos, né? Então, os filamentos dele, eles dão essa característica um pouco maior para a colônia, diferente das leveduras, que elas são ovais, né? Então, a gente tem aqui os fungos e as leveduras menorzinhas aqui, os pontinhos mais escuros. Bom, nesse outro exemplo aqui, a gente já tem uma contagem bem maior, né? Então, a gente tem um total estimado aqui de 500 colônias. E por quê? Porque as leveduras, elas são um pouco menores, né? Então, isso dificulta um pouco a contagem e o número delas também é meio difícil da gente contar um por um, né? Então, a gente tem uma contagem estimada total aqui de 500 colônias. Já as leveduras, a gente também faz uma contagem estimada, né? Porque são muitas. Então, aqui a gente tem mais ou menos 480 colônias de leveduras. Já os bolores, a gente consegue fazer uma contagem mais exata, porque eles são bem maiores e é muito mais fácil da gente conseguir identificar, né? Então, se a gente for contar aqui bolor por bolor, né? Que são essas colônias bem maiores, a gente vai ter um total aí de 21 bolores. Bom, e já nessa placa aqui, a gente tem muitas e muitas colônias. Então, aqui já é mais difícil da gente até identificar onde que estão os bolores e a quantidade de leveduras também. Então, a gente considera aqui que essa placa, a gente tem incontáveis colônias de bolores e leveduras. E uma estimativa aqui meio aproximada é que nessa placa a gente tem um número de mais ou menos de 10 mil para cima, né? Então, é muita colônia e fica, né, praticamente impossível a gente contar ali colônia por colônia. Bom, e agora eu vou passar novamente para o Antônio para a gente relembrar alguns conceitos e fazer alguns cálculos.